Capítulo 9.2 do Guido Orizzi, item B. O item B é uma função cúbica cuja sua derivada é uma função quadrática. Ele nos dá o seguinte comando: determine os intervalos de crescimento e de decrescimento e esboce o gráfico. Então, tudo bem, né? Essa é a função dada, essa é a derivada da função dada. E, bom, essa função ela é uma função quadrática. Os valores de x que zeram ela, ou seja, as raízes dessa função são menos 1 e menos 1/3. Eu vou estar esboçando o gráfico dessa função. E esse vai ser o gráfico da função. Aqui, ponto menos 1. Menos 1/3. E a função ela faz esse trajeto aqui. Essa é a função quadrática. Certo? Menos 1/3 ali. Então, aliás, f' de x. Então, agora nós precisamos verificar, né, estudar o sinal dela, onde ela vai ser positiva e onde essa função vai ser negativa. Eu vou estar escrevendo aqui em cima que essa função, ou seja, a f' de x, ela será positiva maior que zero no intervalo que vem de menos infinito até menos 1, aberta, né? Menos infinito até menos 1, e que vai de menos 1/3 a mais infinito. Então, menos 1/3 a mais infinito. Deixa eu ver, peraí. E menos 1/3 ao mais infinito. E a f' de x ela vai ser negativa, ou seja, menor do que zero. Aonde? Nesse intervalo aqui, né? Aqui ela é negativa, no intervalo de extremo menos 1, menos meio. Menos 1/3, na verdade. Então, f' de x menor que zero em intervalo aberto, menos 1, menos 1/3. Certo? Então, agora vamos analisar a função cúbica. E para essa função cúbica, né, depois de feito o estudo do sinal da quadrática, nós podemos tirar as seguintes conclusões. Bom, primeiro que nós sabemos que os pontos onde existem raízes na função quadrática serão os pontos críticos da função cúbica. Então, por exemplo, se eu tenho uma função cúbica, o esboço dela poderia ser esse gráfico aqui. Certo? E aqui ela desce, e aqui, 1, 2, e aqui ela sobe. Mas aqui é ponto crítico, então aqui ela... Então nós temos esse ponto crítico aqui, e esse aqui. Certo? São dois pontos que pertencem a essa função cúbica. Nós podemos calcular esses dois pontos substituindo o valor de x por menos 1 e substituindo por menos 1/3. Ao fazer essa substituição, nós teremos, por exemplo, nesse caso aqui, que x, ou melhor, que essa coordenada é menos 1 e 1. Tem um 1zinho ali. Então, esse é o esboço, né, das duas funções. Eu poderia achar também esse ponto, mas vai ser de maneira análoga, substituindo o menos 1/3 no valor de x da função cúbica. E é isso, né? O esboço robusto dela, bem. Vamos resolver a questão J do capítulo 9.3. Ela nos diz o seguinte:
Estude a função dada com relação à concavidade e pontos de inflexão. Bom, então, na questão J, a função dada foi x² menos 2x² mais 2x. Nós queremos a segunda derivada. A primeira derivada é 4x³ menos 6x² mais 2. A segunda derivada é 12x² menos 12x. Isso daqui é uma função quadrática. Eu igualei ela igual a zero. E aí eu coloquei o x em evidência. E concluí que ou x é 0 ou x é 1, para que a equação, né, seja zerada. Já tenho agora os meus valores de x, eu posso esboçar o gráfico dessa equação quadrática, né, dessa parábola, e ela bate em 0 e bate em 1. Então ela vai bater aqui em 0 e digamos que 1 seja aqui. Ela vai ter esse movimento bem aqui. Certo. Isso daqui é a função f' de x. Então, bom, agora o que a gente pode fazer? Vamos analisar aqui, estudar o sinal, né? Como bem já sabemos, aqui será negativo na função, esses serão os valores negativos da função e esses serão os valores positivos da função. Certo? Então, eu vou fazer a seguinte notação aqui, e aqui é 0, né? E vou fazer a seguinte notação aqui e concluir que x', né, f', aliás, ela é maior do que 0, aonde? Menos infinito até 0, né? Então, ela é maior que 0 em menos infinito até aberto em 0, né? E também, né, é maior que 0 em e aberto em 1, aberto em mais infinito. E a f', ela será menor que 0 nesse intervalo aqui, né? No intervalo de extremo 0 e 1. Então, em aberto em 0, aberto em 1. Então, a partir disso, eu posso concluir que a f de x, ela será, no caso aqui, então, a f de x, ela terá a concavidade voltada para cima nesse intervalo, no intervalo em que a f' é positiva. Então, a f de x terá a concavidade para cima. E no intervalo em que a f' de x for menor do que 0, a concavidade da f de x será voltada para baixo. Então, ela terá a concavidade voltada para baixo. Então, para concluir, né, bem rapidamente, nós já estudamos o sinal, já relacionamos, já identificamos onde a concavidade será positiva e onde será negativa. Agora falta só nós identificarmos onde serão os pontos de inflexão dela. E os pontos de inflexão da nossa função da f de x serão justamente esses pontos aqui, né? Esses são os pontos de inflexão dela. Na verdade, será na ordenada 1 e a ordenada 0, né? Então, digamos que o gráfico da nossa f de x seja, digamos que ele seja assim. Ele vem, né, do menos infinito, então ele vem daqui, ele passa aqui em algum ponto, depois ele desce, ele passa de novo. Então, ele faz um movimento mais ou menos assim, e esses serão os pontos de inflexão, né? Onde essa função
ela vai se comportar de uma maneira diferente, né? Bem diferente do habitual. Então aqui em cima ela vai ter um certo ponto 0, y, e aqui ela vai ter um certo ponto 1, y'. Né? Então esses são os pontos de inflexão, os pontos onde a função f de x vai se comportar de uma forma diferente, né? Vai acontecer uma mudança robusta nela. Né? Então é isso. Capítulo 9.5 do Guido Orizzi, questão 15º item. É o seguinte, né? Ele nos dá a f de x sendo x elevado à quarta menos 2x², e pede o esboço desse gráfico. Para esboçar esse gráfico, nós vamos tirar a primeira e a segunda derivada, para que nós tenhamos algumas informações acerca desse gráfico. Então, a primeira derivada vai nos dar uma cúbica, e a segunda derivada vai nos dar uma função quadrática. A partir da função cúbica, nós vamos extrair as raízes dela, onde eu coloco o quadro x em evidência e descubro que as raízes dela são 4x igual a 0, então x' igual a 0. Então, a primeira raiz é igual a 0 e resolvendo o parêntese, né, de onde saíram mais duas raízes. x² menos 1 precisa ser 0, né? Afinal, tem um produto aqui e esse produto tem que dar 0. Então, a primeira possibilidade, né, é o 4x sendo igual a 0, e existem ainda mais duas possibilidades, que é, agora eu levo isso para lá, que é x² menos 1 igual a 0. Então, x² igual a 1, x igual a mais ou menos a raiz de 1. Então, as outras duas raízes que faltavam é x mais 1 e x menos 1. Então, esse é o nosso conjunto de solução da raiz cúbica. E eu tenho 0, eu tenho mais 1 e menos 1. Esse aqui é um esboço tosco, né, de como ficaria a raiz cúbica, menos 1, 0 e 1. E agora a gente precisa fazer a derivada da segunda, né? A partir da derivada da cúbica, a gente vai obter a derivada quadrática. E aí, a partir da quadrática, a gente vai estudar o sinal dessa função. E aí, então, a gente vem para 12x² menos 4 sendo maior que 0, né? A gente precisa descobrir quando ela vai ser maior do que 0. Então, eu vou fazer uma manipulação aqui, matemática, e por fim eu descubro que para que ela seja maior que 0, x precisa ser maior que a raiz de 1/3, que é aproximadamente 1,41 alguma coisa. Então, novamente, né? Então nós já sabemos que x será positivo, ou seja, a função f de x será positiva quando x for maior que raiz de 1 dividido para 3. Esse é o ponto em que a função passará a ser positiva. E esses pontos aqui, esse e esse, são os pontos críticos da nossa função, que são justamente as raízes da primeira derivada, ou seja, as raízes da nossa função cúbica, que são 0, mais 1 e menos 1. Então, respectivamente, 0, mais 1 e menos 1. É claro, né, que existe um par ordenado aqui, por exemplo, menos 1, sendo x, e um certo y aqui, né, que se pode calcular substituindo o menos 1 na nossa função original, que é a função da x elevado à quarta.